Olá, amigos e amigas do Nota Terapia. Estamos aqui mais uma vez para um podcast de filmes e livros. Dessa vez nós assistimos de nossa casa o filme Estrelas Além do Tempo, um filme de 2016, dirigido por Theodore Melfi. E o filme conta a história de 3 mulheres negras dos Estados Unidos que trabalham na NASA e no período da Guerra Fria, elas, enquanto matemáticas, ajudam na corrida espacial dos Estados Unidos, apesar de todo o preconceito que envolve a situação dos negros, que ainda existia a lei da segregação racial naquele tempo. Então, hoje vamos falar de Estrelas Além do Tempo. Luísa, o que você achou de Estrelas Além do Tempo? Eu acho que o filme faz muito bem de contar as histórias dessas 3 mulheres concomitantemente. Eu acho que o fato de serem 3 histórias que se atravessam, já que elas são amigas que trabalham no mesmo lugar, permite que a gente veja várias nuances diferentes dos problemas de machismo e racismo que atravessam as experiências delas como matemáticas da NASA nos anos 60. A gente tem a Catherine, que acaba sendo a personagem principal, de alguma forma, e ao lado dela vão se desenrolando as histórias da Dorothy e da Mary. E eu gosto disso porque eu acho que isso faz uma espécie de... É como se a gente pudesse visualizar a ideia de sororidade. Porque você tem 3 mulheres que caminham lado a lado, cada uma com a sua própria batalha, apoiando uma a outra conforme elas vão caminhando. E eu acho que o fato de serem elas 3 permite que a gente veja com muita clareza isso acontecer na vida delas. Eu acho interessante você levantar isso, porque acaba que o filme dá uma dimensão coral da situação, né? Porque, embora as 3 histórias sejam diferentes, as situações que elas passam não são situações individuais, mas de uma estrutura político-social. Então elas acabam atravessando essas 3 personagens nessas situações. E aí eu acho importante ressaltar o nome do filme e do livro em inglês, que é o Hidden Figures, que seria uma tradução mais ou menos figuras ocultas, que é muito diferente do que eles tentaram trazer aqui no Brasil, como sempre, com estrelas além do tempo. Porque, na verdade, não tem ninguém que está além do tempo. Por mais que elas sejam geniais na matemática, elas não estão além do tempo. Na verdade, o tempo político-social americano que é anacrônico. E por eles serem anacrônico, elas, que tá no mesmo tempo que todo mundo, são vistas como atrás do tempo. E aí, o nome tenta dizer que elas estavam na frente. Na verdade, o que se suprime é a possibilidade que elas caminhem juntas com a sociedade. E aí, Hidden Figures traz um sentido muito mais interessante, que é a ideia própria, que isso tá no Walter Benjamin, por exemplo, de que a gente precisa ler aquilo que não foi lido. Ou seja, a gente precisa ler as figuras que ficaram ocultadas. As figuras que, apesar de terem um papel muito relevante na história, não receberam esse lugar. Então, a história delas acaba servindo não necessariamente para reparar um passado perdido, mas para reescrever um presente, para a gente entender que a nossa construção de presente e de futuro não pode mais desconsiderar a história de pessoas assim. E eu acho que nisso que você falou, tem 2 pontos que são muito relevantes. O primeiro é que colocar elas como sendo além do tempo tende a fazer parecer que os casos delas é que estão em jogo, quando na verdade os casos delas são representativos de problemas, como você disse, estruturais. E isso de jeito nenhum retira a relevância do que elas fizeram individual e pessoalmente nas suas trajetórias para alcançar aquilo que elas gostariam de alcançar nas suas vidas profissionais. Não é essa a questão. E o segundo ponto em relação a isso que você falou sobre elas serem figuras ocultas e sobre ler aquela história que não foi contada, eu acho que Hidden Figures tem uma dimensão que é o fato de que elas foram ocultadas. Existem coisas que as tornam ocultas, não são elas que se ocultam, E eu acho que essa é uma dimensão super importante, porque ela mostra exatamente que o que oculta essas mulheres é o machismo, é o racismo, é a desigualdade, é a segregação. E aí, quando você coloca isso de uma forma central na discussão da história, você está exatamente tentando escapar dessa armadilha de achar que elas são figuras que meritocraticamente
logicamente merecem o destaque dentro de uma lógica que não considera o fato de que é menos elas estarem à frente do tempo e mais isso, do tempo tá totalmente atrás de qualquer razoabilidade, né? E aí eu acho que o filme ele tem um mérito muito grande, principalmente em uma cena, que ela não passa despercebida, mas também não é a cena central do filme, que é quando ela consegue o espaço lá junto dos chefes que fazem os cálculos para a nave voar, que ela precisa ir no banheiro. E naquele setor onde ela tá, não há um banheiro para pessoas negras. Então ela precisa atravessar não sei quantos quilômetros andando só para ir ao banheiro. Ela demora 40 minutos para ir, para voltar, só para poder ir ao banheiro. E aí o filme gasta um tempo imenso dele para mostrar o trajeto dela. Ela saindo da sala, ela atravessando o espaço do estacionamento, ela chegando num outro lugar, ela entrando num outro lugar, ela indo pro banheiro com as pastas, derrubando as pastas, pegando as pastas de volta, saindo, lavando a mão, vendo que não tem água, vendo que não tem papel, vendo que não tem sabonete, volta correndo, entra na sala, chega toda suada e tá todo mundo olhando pra ela. Logo depois, o que faz? Tá chovendo? Ela tá com vontade no banheiro, ela sai, pega o estacionamento, entra na sala. Então o filme gastar muito tempo mostrando isso pra gente, ele dá a ver o fato de que é nessas pequenas coisas que as violências se tornam mais profundas. E aí, no avesso disso, mostra um caráter também de que é muito cômodo para as outras personagens brancas, homens, aceitarem a regra do mundo tal como ele é. E aí a coisa só se transforma porque existe um ou outro cara que se recusa a aceitar o mundo como ele é, e ele permite pequenas aberturas. Então é muito doido, porque essas mulheres, ao mesmo tempo que tem que quase forçar a entrada delas nos lugares, só consegue, não porque a burocracia do mundo permite que elas consigam, mas porque alguns homens individualmente resolvem que eles vão aceitar, como o juiz que aceita que a outra estude, apesar da lei dizer que não pode, e a outra e o cara que quebra a placa do banheiro permitindo que todas as mulheres pudessem usar o mesmo banheiro. Então, ele meio que mobiliza a força individual de alguns seres de conseguir quebrar as regras do mundo. E isso inverte uma ideia de que coletivamente os homens brancos poderiam resolver o problema dessas pessoas. Não, é elas que vão conquistando com a participação de antirracistas em pequenos momentos da vida. Eu acho que o filme, ele peca um pouco no sentido de dar um valor excessivo a esses homens que fazem essas aberturas. Concordo. Eu acho que a gente acaba criando uma tendência exatamente contrária disso que você está falando, de vê-los como os bonzinhos. E aí eu acho que é um pouco mais complexo do que isso, porque são essas mesmas pessoas que estão totalmente acomodadas às lógicas do mundo como ela é. E aí é evidente que a gente tem que reconhecer esse movimento de abertura que eles fazem em direção a uma postura que não seja racista, mas essa é uma abertura que se dá pela forçação absoluta feita por essas mulheres. É menos relevante ele quebrar a placa do banheiro que distingue o banheiro para mulheres negras e o banheiro para mulheres brancas do que o fato dela ter falado sobre a necessidade de percorrer um quilômetro, sim, de percorrer mais de 1 quilômetro para fazer uma tarefa tão cotidiana e tão básica quanto ir ao banheiro. E aí eu acho que essa acaba sendo uma tendência por ser um filme blockbuster. Ele é uma grande produção hollywoodiana que, logicamente, aborda um tema muito relevante, mas que me parece que sempre tem que, de alguma forma, colocar um peso a mais nessas boas ações, entre aspas, de homens e mulheres brancos diante das situações de racismo que são cotidianas na vida dessas mulheres, né? E aí eu acho que se tem uma chave de leitura que a gente tem que usar, tem que não, porque eu não vou mandar ninguém ler o filme de uma forma, mas que pra mim faz mais sentido usar, de valorizar menos a abertura dele e mais o quanto ela pega e força essa brecha até ela explodir.
explodir. Eu concordo absolutamente com você. Eu disse no sentido de que essas mudanças acontecem porque pessoas aceitam e exigem que a lei seja quebrada de alguma forma. E elas fazem isso o tempo inteiro e conquistam os espaços forçando mesmo o limite que a lei permite. E aí elas conseguem realizar absolutamente tudo com a participação de poucas pessoas brancas. É isso que é mais notado. Que num universo de centenas de pessoas, são duas que vão ser os aliados ali, que vão poder propiciar alguma mudança. E aí, acho que, só pra finalizar o raciocínio, eu acho que uma coisa interessante do filme, do modo como a história é contada, é que ele vai mostrar que naquele contexto dos anos 60, em que você tem a emergência do movimento de direitos civis, que você tem a emergência do Martin Luther King como uma figura que está lutando em nome do fim da desigualdade racial e da segregação racial, eu acho que o filme mostra que são múltiplas as formas como você consegue enfrentar estruturas racistas. E aí quando você pega o personagem do marido da Mary, por exemplo, que é um homem que está muito mais apegado às modalidades mais tradicionais do movimento civil de se fazer ouvir, eu acho que o que o filme coloca é que essas mulheres são capazes de criar estratégias muito diversas e que estão intimamente relacionadas às suas práticas cotidianas. Elas não são mulheres que necessariamente estão envolvidas no movimento de direitos civis, mas a prática de vida delas é uma prática de luta pelos direitos por conta das experiências mais banais e cotidianas que elas mesmas vivem nos seus ambientes de trabalho. Perfeito. E agora vamos chegar ao momento mais importante de nosso podcast, que é o momento da nota. Luísa, que nota você dá para Estrelas Além do Tempo? Minha nota para esse filme é um 8,5. Eu gosto muito da história, eu gosto do jeito como a história é contada. As atuações das 3 personagens principais são ótimas, com destaque principalmente para Octavia Spencer, que é fabulosa. Mas eu ainda acho que é um filme assim mais entretenimento. Eu acho que ele tem algumas questões que poderiam ser melhor trabalhadas, mas isso não faz dele um filme ruim, pelo contrário, é um filme muito gostoso de assistir, desses que você não sente praticamente o tempo passando, e por isso minha nota é 8,5. Eu concordo com você, mas a minha nota é um pouco mais baixa, eu dou uma nota 8. Eu acho que esse filme já começa a envelhecer um pouquinho, ele já começa, por exemplo, uma coisa que me causa um pouco de uma reclamaçãozinha interna é o fato de que as pessoas se juntam para lutar pela corrida armamentista americana. Então ele continua tendo no fundo esse panorama bélico de guerra que os Estados Unidos adora celebrar. Então isso me dá uma incomodadinha. Então eu acho que esse é um filme que vai envelhecer conforme o tempo for passando, mas ele ainda é muito importante para discutir uma série de questões relevantes para o nosso mundo. E este foi mais um podcast de filmes de livros aqui do Nota Terapia, e qualquer dia voltamos com mais uma história, com mais um filme, com mais um podcast, com mais uma conversa, para realizar sonhos e desejos de opiniões mirabolantes, de profundidade ímpar, que só nós somos capazes de produzir. Até mais, um grande abraço. Até a próxima.